Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que se pode aprender numa pós-graduação sobre transição energética? Para responder a esta pergunta, convidamos Mauro Cabral, é ex-aluno da pós-graduação Transição Energética, Horizonte 2030 e 2050. Viva, Mauro, bem-vindo a este podcast. Antes de mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de testemunhar em primeira mão aquilo que foram os ganhos, as vantagens, os aprendizados, as competências que eu aprendi e que certamente outros que venham a frequentar esta pós-graduação também o possam aprender. O Mauro é inspetor justamente no setor energético, na ENSE, uma das entidades-chave da regulação do setor. O que é que alguém que vem desta entidade vai procurar numa pós-graduação sobre transição energética? Pronto, como disse bem, eu sou inspetor do setor energético, trabalho na ENSE, a Entidade Nacional para o Setor Energético, que é a entidade fiscalizadora do setor. E, na verdade, a minha principal expectativa ao ingressar nesta pós-graduação foi perceber de que forma é que ela será feita, em que moldes, em que bases será assente a sua mudança, tendo em conta que a mudança tendo que ser mais ou menos em uníssono, mas cada país terá a sua forma de o fazer. Quando falamos em país, estamos a pensar na União Europeia, por exemplo, que tem regras que são comuns aos vários países, pois cada país tem a sua forma de adaptar, mas a transição energética é um passo que os vários países tentam dar em conjunto. Exatamente, e esta questão que colocou aí muito bem foi exatamente um dos pontos e provavelmente dos de mais relevância. Olhar também para os outros países, não apenas para o nosso? Também, mas acima de tudo perceber as políticas, porque as mudanças são feitas com base em políticas. Políticas que estão definidas, por exemplo, na União Europeia, não é? Estão claramente definidas na União Europeia. Políticas europeias que depois, transpondo as diretivas, passam a políticas nacionais, que depois podem passar a políticas locais, é aí onde começamos a descentralizar as coisas e a colocar os municípios também têm um papel-chave nesta a colocar os municípios e as cidades como parte integrante desta mudança e deste processo de transição energética. Mauro, vamos então tentar entrar aqui um pouco, para quem está de fora, transição energética é um chapéu de chuva muito grande e efetivamente, vamos tentar perceber de que é que estamos a falar. E se isto estava ou não respaldado na pós-graduação que o Mauro frequentou. Disse que esta parte dos grandes programas, não é, a nível europeu e nacional, foi uma parte que procurava nesta pós-graduação. Nós, quando falamos em transição energética, estamos a falar da famosa descarbonização, da sustentabilidade, de cidades mais eficientes, de carros mais eficientes, de fogões mais eficientes, enfim. Teríamos uma lista enorme. Estamos a falar de eficiência energética. Também andou aqui à procura de direito, de gestão, de engenharia. O que é que se encontra destes assuntos numa pós-graduação? Eu acho que isto contempla tudo um pouco. Direito, porquê? Porque temos leis, temos diretivas, temos políticas que são estabelecidas. Engenharia, porquê? Porque a transição energética faz também com base nas novas tecnologias. E as novas tecnologias têm sempre a engenharia, a investigação, o estudo científico por trás. Ouvi dizer que também há inteligência artificial integrada nas novas tecnologias por trás de cidades inteligentes. Sim, temos alguns casos, como por exemplo a iluminação pública inteligente, que tem os sensores de movimento, em que à medida que detecta o movimento, tornam a luz mais forte ou mais fraca, permitindo não só uma poupança de energia, mas também aqui um equilíbrio a nível dos ecossistemas, baixando até a mancha de luminosidade de cada cidade, consoante o uso necessário naquele momento ou não. Portanto, há um bocadinho de engenharia, há um bocadinho de direito. O que é que encontrou mais nesta pós-graduação? Que faça falta um inspetor da ENSE. Acima de tudo, foi importante perceber de que forma é que os outros países estão a fazer a transição. Porque é muito sobre um processo que deve ter uma base única. Claro que depois cada país faz da sua forma. Mas perceber de que forma outros países, que estejam eles mais desenvolvidos ou não. Quero dar um ou dois exemplos de países que estejam mais desenvolvidos, por exemplo.
Nós tivemos exemplos vindos até de países mais frios, como estou-me agora aqui a recordar de um exemplo da Polónia. Se não o consumo de energia deles no inverno deve ser jeitoso, não é? Pois, e eles tiveram que criar estratégias exatamente para proceder a esta questão da eficiência energética, que mais não é do que manter o mesmo conforto e a mesma qualidade de vida, mas reduzindo aquilo que é o consumo energético. Falamos em Direito, em Engenharia. Que outras valências é que encontrou aqui nesta pós-graduação diretamente relacionadas com esta transição energética? Podemos colocar também aqui algo muito importante, até porque é a base daquilo que se faz, que é a comunicação. Como é que a comunicação deve ser feita, de que forma deve ser feita, entre que entidades é feita. Eu recordo-me agora que nós tivemos um módulo que era a comunicação com os stakeholders, ou a comunicação entre os stakeholders. Com todos os envolvidos. Todos os intervenientes, todos os envolvidos no processo da transição energética. Deve ser bastante complicado, porque há organizações do Estado, há entidades fiscalizadoras, mas depois há privados, há câmaras, há imensas camadas e há os próprios proprietários, empresas e privados, não é? Organizações não governamentais, ou seja, há aqui entidades com um pouco de tudo. E que até se focam, fazem parte aqui de vários quadrantes, numa linha de eixo poder versus interesse. E é interessante perceber que com tantas entidades neste meio, com uma variedade grande entre poderes e interesses, perceber de que forma é que se comunica, sabendo que para alguns a comunicação terá que ser mais clara, mais persuasiva, para que venham, para que façam parte, para que abracem esta causa, para que façam parte deste processo de transição energética. Então a comunicação é uma peça-chave sem dúvida, na transição e na pós-graduação, digamos assim. Sem dúvida. Que pontos positivos é que retira da pós-graduação? Mencionou, por exemplo, a comparação com outros países. Podermos olhar para Portugal e comparar com outros países, ou até comparar cidades diferentes. O que é que, como inspetor no setor energético, retira de positivo na pós-graduação? Essencialmente as competências que são adquiridas, os conhecimentos, a troca de experiências até, porque nós, felizmente, a pós-graduação tem um corpo docente bastante competente e com provas dadas e com muita experiência. São profissionais do setor? No setor, sim, muitos deles profissionais no setor com um passado vasto, em várias áreas e em várias fases deste processo de transição energética. E, naturalmente, para quem é inspetor do setor energético, para quem acompanha a evolução da tecnologia, o aparecimento de novos vetores energéticos, perceber de que forma é que eles se podem ou não implementar para fazerem também parte deste processo de transição energética e a que velocidade se vão implementar ou não. E temos um exemplo grande que é o hidrogénio, que houve uma altura que era hidrogénio, agora a coisa abrandou um bocadinho, mas que é algo interessante ainda, mas que pronto, depois também... Mauro, talvez me ajude a perceber esta questão do hidrogénio. Falou-se muito no hidrogénio verde, na produção de hidrogénio e depois, eventualmente, na utilização em indústria e, eventualmente, mais à frente no setor automóvel. Nós atualmente estamos a ver muitos veículos elétricos, a bateria, com uma grande vantagem empresarial, baixas de impostos, enfim, eles estão aí a circular. Mas, de facto, o hidrogénio parecia um grande otimismo. O que é que falhou nesta parte do hidrogénio? É o sistema de distribuição que é complicado, aquilo tem que vir, do ponto de vista da engenharia, difícil. O que é que abrandou este otimismo à volta do hidrogénio? Daquilo que nós fomos também tocando um pouco na transição energética e do que vamos também vendo exposto em vários artigos, é que os custos associados à armazenagem do hidrogénio são bastante elevados, o que depois torna todo o processo bastante oneroso, sendo que depois a eficácia que se obtém
ainda não é viável. Não compensa o custo do armazenamento. Para o custo de investimento versus o que se obtém a nível de eficiência e extração de produto, não é ainda aquilo que se pretende. Então ainda vamos queimando ou usando baterias em automóveis, não é? Mas temos também os automóveis a gás, os automóveis a GPL, que já são uma excelente opção. Já dá um bom tempo esta parte, mas tem um custo muito baixo comparado com o combustível mais habitual, a gasolina e o gasóleo, não é? Sim, mas é claro que se formos pensar em termos de emissões, incomparavelmente que os carros elétricos têm uma vantagem incomparável. Falou também aqui que falou dos professores, enfim, gente experimentada de várias fases deste processo, como disse, mas falou também de experiências entre colegas. Eu calculo que dentro da pós-graduação não sejam todos inspectores do setor energético. Quem é que é o público desta pós-graduação? Quem é que são os colegas? Nós tivemos colegas não só de várias áreas de trabalho, mas até posso dizer que tivemos de várias latitudes deste globo. Nós tivemos colegas, um grupo grande de colegas de Moçambique, nós tivemos colegas de São Tomé e Príncipe. Relativamente a este ponto do público-alvo, apesar de ser uma pós-graduação com algum cariz técnico, eu continuo a achar que é uma pós-graduação bastante abrangente, principalmente para todos aqueles que queiram fazer parte e queiram ser membros ativos neste processo de mudança, agentes de mudança, promover processos pela liderança, tomadas de decisões nestas questões de transição energética e, acima de tudo, uma transição justa. Falou que tinha colegas de vários pontos do globo. Tem a noção de como é que quem está de fora, falou em Moçambique, noutros países, olha para aquilo que está a acontecer aqui na Europa a nível de transição energética? Acima de tudo, a grande questão é esta. E eu, quando começámos o podcast, falei muito nas políticas nacionais e europeias. A transição energética, e é natural que o seja, é muito virada para aquilo que são as políticas europeias. E estes nossos colegas olhavam muito para isto com um ar totalmente diferente, e daquilo que nós fomos percebendo nas várias interações é que a ideia era também do lado deles perceber como é que está a ser feita esta transição energética a nível da Europa, que passos estão a ser dados, que caminhos estão a ser seguidos e de que forma nós vamos conseguir olhar para isto, extrair ideias e implementar aqui, seja em Moçambique, seja em São Tomé, em Cabo Verde, Angola ou outros países de língua oficial portuguesa. Tem caminho, é possível em países que levam outro ritmo de desenvolvimento nas energias, seguir exemplos daquilo que é feito na Europa? Essencialmente é isto, a questão da transição justa, perceber que tem que ser feita por todos, ninguém vai ser deixado para trás, mas, dadas a história, a vicissitude de cada país, cada um terá o seu tempo e cada um terá que fazer... E as suas formas, não é? Exatamente, mas é preciso que todos assumam esse compromisso e que todos saibam que há necessidade de dar passos, de muitas vezes fazer sacrifícios para o objetivo para atingir um objetivo comum. Há pouco falou em lideranças, em quem queira ter um papel ativo neste processo de transição. Encontrou essa vontade nos colegas nas outras partes do mundo? Encontrei. Posso dizer que encontrei. Nós, não vou referenciar o nome por razões óbvias, mas tivemos um colega que era claramente muito ativo e demonstrava muito interesse. Eu creio que ele fazia até parte do governo local e claramente pudemos perceber, a olhar para as intervenções e para a vontade do colega em perguntar, em querer saber, em querer aprender, que havia muito esta vontade de buscar conhecimento para mudar aqui onde eu estou. E isto claramente é algo muito positivo e que nos saltou à vista. E é louvável. Sem dúvida. Mauro, começamos a conversa dizendo que o Mauro é inspetor no setor energético, na ENSE, a entidade que faz a fiscalização de todo este processo da energia em Portugal. Tinha expectativas para a pós-graduação? Corresponderam? O que é que se passou aqui? Corresponderam. E eu posso dizer que até serviram de base
para outros desafios, não só profissionais como académicos. Eu neste momento até estou a fazer um mestrado em Engenharia da Energia e Ambiente e muitos dos tópicos que eu estou a tocar foram abordados na pós-graduação. Isto até parece que foi quase tudo desenhado para esse fim. Fazer um percurso. Mas não foi. Mas isto só me leva a uma conclusão, é que de facto o conteúdo programático desta pós-graduação está muito bem desenhado. O corpo docente que foi escolhido a dedo e foi muito bem escolhido. O que facilitou naturalmente aquilo que é as expectativas de quem vem deste lado buscar o aprendizado. Mauro, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber que expectativas é que alguém que vem de dentro do setor energético justamente pode encontrar para uma pós-graduação como esta. Muito obrigado por este tempo. Ora, eu é que agradeço e aproveito esta oportunidade para deixar aqui um apelo a que todos aqueles que estejam interessados em conhecer um pouco mais sobre estas questões de transição energética, sustentabilidade, perceber de que forma é que isto se vai fazer, que não hesitem, que é uma oportunidade muito, muito boa de fazerem parte deste processo, de encontrarem profissionais competentes, profissionais altamente capacitados, profissionais com uma vasta experiência e que vão estar aqui para dar todo o apoio e passar todo o conhecimento e haver aqui um bom local para troca de experiências, para que depois se continue a fazer o caminho com base nos conhecimentos que vão ser adquiridos. Fica combinado deixar aqui um link na descrição do episódio justamente para poder encontrar esta pós-graduação. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.